Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica, som Panasonic não liga. Esse som aqui é o AKX 220. Vou mostrar aqui para vocês onde que entra a tensão neste capacitor. Se nós tivermos aqui 14 volts é porque a fonte está boa. Então vou colocar aqui na tomada, vou colocar neste capacitor, Vamos lá ver. Tem aqui uma tensão de 14.4, né? Vocês viram que deu 16, 14.4. Então muito provavelmente a fonte ela está boa. Vou apertar aqui o botão de liga. O relézinho aqui na fonte, ele dá um estralo, sobe para 38 volts e abaixa novamente para 14 volts. E aqui é bem importante, quando você liga esse som, esse relézinho aqui, ele tem que fazer um barulho, porque ele liga aqui o dobrador de tensão. Quando está desligado, o dobrador de tensão aqui está desligado. Quando você liga o som, esse componente azul é um relé que ele vai ligar o dobrador de tensão. Só para você ficar sabendo. Então aqui nós temos essa fonte, esse CI aqui, ele faz 12 volts. Só que na saída dele, nós não temos essa tensão nesse capacitor aqui, Se eu colocar aqui e ligar o som, ele não vai dar tensão nenhuma. Tem muitas dicas aqui no YouTube, aí dos nossos amigos eletrônicos. Geralmente aqui eles trocam o CI ou o diodo nessa fonte ou nessa. Essa aqui é de 12, essa aqui é de 5. E geralmente aqui eles falam que é o diodo ou o CI em curto. Então vamos medir aqui para a gente ver a continuidade. Vou pegar o outro multímetro o analógico, vou colocar aqui na saída da fonte, nesse capacitor. A gente vai ver aqui a continuidade. Se você colocar no diodo ou no capacitor, eles estão em paralelo. Então aqui tá dando continuidade total, tá dando um curto. Se eu inverter, eu inverto a minha ponta de prova, continua o curto. Pode ser sim, pode ser o diodo, pode ser o circuito integrado. Só que para mim tirar a minha dúvida, o que eu faço? Eu pego a minha fonte, ligo a minha fonte, coloco aí 3 volts. Tô aqui com 3 volts na minha fonte. O que eu faço? Eu pego o negativo, né? Coloco o negativo aqui na lata do aparelho. E com esta outra ponta, a ponta positiva, eu coloco aqui no som. 3 volts, uma tensão baixa. Então quando eu coloquei aqui, nós temos o capacitor, esse diodo. Esse lado aqui do capacitor é o negativo e aqui é o positivo. Então quando eu jogo 3 volts aqui em cima do capacitor, olha só o que acontece. Vai dar um curto, né? Sai uma faísquinha ali, Então aqui eu já identifico o componente ruim. O componente que aquecer, eu coloco o dedo e coloco o dedo, pessoal. Aqui o capacitor está mais quente. Então o componente que aquecer, você pode ir direto nele. Aqui, no caso é o nosso capacitor. Quando eu coloco tensão sobre o capacitor, ele aquece e sai fumaça. Tá saindo fumaça, pessoal. Então, olha lá. Ele até aquece, que ele até sai do circuito. Vamos ver. Então aqui, para mim ficar soltando esse diodo e o circuito integrado, que é muito ruim de tirar esse diodo aqui, é mais fácil você tirar primeiro o capacitor, que geralmente o capacitor ele é o vilão, né? Vou encostar aqui novamente, pessoal. Esquentou tanto que até derreteu a solda, né? E saiu fora. Tá aqui o nosso capacitor. Vamos medir novamente a continuidade para ver se o curto permanece ou não. Pessoal, que é sempre importante, né, você fazer a descarga. Quando você for medir, você descarrega ali a fonte, os 14 volts. Quando você desliga, ele fica um tempinho com esses 14 volts. Você descarrega com uma lâmpada e depois você vai fazer o teste. Então vamos lá ver novamente, se o curto ele foi resolvido. O capacitor no lado ele está no negativo, né? Eu posso estar colocando aqui em qualquer lugar mesmo. Posso estar colocando aqui, que é o negativo. Eu vou colocar aqui onde que estava o capacitor,
Ó, agora já não tenho mais o curto. Ó, vou inverter a ponta, subiu, inverta a ponta, desceu. Então, dessa vez, o capacitor, vou colocar aqui, pessoal, só para não ter dúvida. Ó, dessa vez o capacitor ele tá ruim. Vou colocar aqui, ver se dá pra gente testar, ó. Capacitor aqui, pessoal, ó. Ó, tá em curto, ó. Tá vendo? Então nem sempre é o diodo ou o circuito integrado. Vou pegar aqui o capacitor com o multímetro. Aí você faz esse teste primeiro, né? Dá menos trabalho do que você tirar esse diodo e esse circuito integrado, que eles são bem ruins de tirar, porque ele tem uma superfície embaixo que ele fica soldado praticamente o seu corpo inteiro. Então aí para tirar fácil precisa do ar quente, né? Precisa da estação de retrabalho. Agora a gente precisa colocar outro capacitor ali no lugar. Eu tenho aqui uma sucatinha mesma desse som, essa sucatinha que ela pegou água, ó, então ela está condenada aí. Tá aqui o mesmo capacitor, está em curto. Eu vou tirar esse capacitor, vou medir o valor dele para a gente já ficar sabendo que valor que é. E já para você estar providenciando aí, caso você pegue um som igual, você fica sabendo o valor desse capacitor. Tirei o capacitor, vou medir aqui, colocar aqui no multímetro. Já está na escala de NF aqui. Vamos ver que valor que tem esse capacitor. 12 microfarads. Então você pode estar colocando um capacitor aí aproximado, 10 micro, 22 micro, por 25 volts, que não tem problema. Agora com o capacitor já trocado, já não tem mais o curto aqui na fonte. Vamos medir aqui as tensões. Será que o problema era só o capacitor, pessoal? Então aqui a entrada nós temos 14,4 volts. E aqui no capacitor, ó, na fonte, nós temos aí 0 volts. Porque o som aí ele está desligado. Então vou ligar aqui o som, pessoal. Vamos ver aí se vai funcionar. Vou ligar o som. Ele fez o barulhinho aqui do relé da fonte, né? Tá aí, ó, 11,5 volts. Vamos arredondar aí para 12 volts. Então, agora a fonte ela está funcionando. O capacitor estava em curto, estava impedindo aí de o som ligar. Já acendeu ali o painelzinho na frente. Tá tudo certinho. Vou deixar aqui as tensões para você ficar sabendo aí. Fica muito mais fácil você estar fazendo a manutenção quando você sabe as tensões. Nós temos aqui, ó, duas fontes. Essa fonte e essa é o mesmo circuito integrado. O diodo também é o mesmo. Só que essa aqui ela faz 11,5 e essa fonte aqui, ó, ela faz 5,8 volts aqui nesse capacitor, ó. 5,8 volts. E também entra a mesma tensão que entra nessa. Agora com o aparelho ligado, em vez dos 14 volts, ó, eu tenho 38 volts na fonte. E aqui, ó, essa fonte também é a mesma coisa. Eu tenho esse capacitor aqui, ó. Ele tem aí, ó, 38 volts, certo, pessoal? Então, quando tá desligado, entra os 14. Essa aqui não liga e essa aqui ela fica ligada, 5,8. Aqui, ó, 5,8, mesmo o som estando desligado ou ligado, 5,8 volts. Vou desligar o som, vou mostrar aqui essa tensão para vocês. Ó, vou colocar aqui, vou desligar o som. Desliguei o som, 11,5. Vamos ver aí quanto tempo demora, pessoal. Aí desligou. Vocês ouviram o barulho do relézinho aqui da fonte, também desligou. Agora o som desligado, ó. Voltou aqui a ter 14 volts. Aqui também voltou a ter 14 volts, que é a entrada desta fonte. E aqui continua os 5,8. Então essa aqui ela está sempre trabalhando com o som ligado ou desligado. Esse 5,8 ele alimenta esse regulador de 3 volts, ó. Ele entra aqui, ó, 5,8 volts no regulador. No regulador sai 3,2, 3,3 volts no caso. Esse outro regulador aqui ele só vai ligar quando ligar o som. Tem aqui esse transistor, é um transistor FET. Esse transistor aqui ele é um canal P. Você pode estar colocando qualquer transistor aqui de canal P que ele vai chavear a tensão para esse regulador.
Então aqui, ó, na entrada desse FET, ó, 5.8. Na saída dele, ele alimenta esse regulador, só que eu não tenho tensão nenhuma. Não tenho tensão no regulador, ó. Ele está, esse FET aqui está desligado, pessoal. Ele não está conduzindo. Então, ó, 5.8. Quando eu ligar o aparelho de som, esse FET vai ligar esse regulador e vai ligar também essa fonte de 12 volts, ó. No caso aqui está desligado e está com 0 volts. Então vou colocar aqui nesse regulador aqui, ó. O som está desligado, 0,2, vou ligar o som. Aí ó, o FET aqui já chaveia. E nós temos aqui 3.3 volts. Vou medir também a tensão aqui nesses dois diodos. Esse primeiro diodo ele entra 5.8 e sai 5.3. O outro diodo 5.8 entra e sai aí 5 volts. Esse 5 volts ele vem para esses dois 6. Tá aqui nesse pino aqui, ó. Ele entra 5 volts nesse pino. E esses 5 volts aqui ele alimenta aqui os USBs. Esse circuito integrado ele vende aí na internet, você encontra ele facilmente, pessoal. Ele já vem aqui com o diodo e o circuito integrado. Ele vende em conjuntinho. Ele está por volta aí de 20, 30 reais o valor deste circuito integrado. Para você fazer a troca, você tem que ter a estação de retrabalho, né? Com um ar quente, aí fica muito mais fácil tirar e colocar o outro circuito integrado. Mas antes você faz o teste, né? Se tiver um curto aqui ou aqui nessa fonte também, pode ser que o capacitor esteja ruim. Você joga uma tensão, aí o componente que estiver em curto, ele vai se revelar, ele vai aquecer e vai sair fumacinha. Você vai saber que componente que é, né, pessoal? O certo seria ter uma câmera térmica, né, que facilitaria muito o trabalho, né? Mas como não tem, a gente vai no dedo mesmo, ou naquela fumacinha também, né? Joga aquela fumacinha aqui, liga a tensão, você já descobre o componente que está ruim. Som funcionando, tocando aqui o pendrive. Espero que essas dicas aí te ajudem em alguma coisa, pessoal. Você sabendo aí as tensões facilita um pouco mais aí o conserto. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreve no meu canal para você estar recebendo mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal, valeu, muito obrigado.